Olá, seja bem-vindo e o vídeo de hoje vai te ajudar muito na sua preparação. Hoje eu vou falar sobre a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você quer saber mais, por exemplo, sobre a derrota nazista em território soviético, aqui, tô deixando aqui acima, ó, um vídeo para vocês. É só clicar no botão que você vai ver o primeiro vídeo dessa série. E o vídeo de hoje é sobre a entrada, então, dos Estados Unidos no conflito e todo o desdobramento e a participação do Brasil nessa encrenca que foi a Segunda Guerra Mundial. Vem! A Segunda Guerra Mundial é um tema muito cobrado na prova do Enem e em outros vestibulares. Então a gente tem que ir para a prova aqui, ó, com tudo na ponta da língua. E alguns temas eles aparecem mais vezes. Por exemplo, a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é muito importante e vai ser decisiva. Então é importante entender as razões. Tudo começa com o deslocamento do olhar da Europa Central, que é normalmente onde a gente gasta a nossa maior energia compreendendo o conflito, para o Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico nós vamos ter a seguinte realidade: uma preponderância, um domínio dos Estados Unidos econômico, comercial e naval muito grande, e do outro lado o Japão, que desde a segunda metade do século XIX estava passando por um processo de modernização, de ocidentalização de sua economia, movimento esse que ficou conhecido como a Revolução Meiji. Se você quiser ver um vídeo sobre a Revolução Meiji, deixa seu comentário aqui embaixo. Quanto mais comentários, mais força para poder fazer um vídeo sobre esse assunto. E aí o que acabou acontecendo foi que eles começaram a ter as suas necessidades de obtenção, né? Fazendo seu processo de industrialização, eles precisam de matérias-primas, eles precisam sobretudo de fontes de energia e também eles precisam ampliar o seu campo, né, de dominação, de influência. E isso significava bater de frente com os interesses norte-americanos. Para tanto, nos japoneses, que estavam sob o poder de Hiroshima, que era um governo bem centralizador e que tinha um programa expansionista realmente muito ativo, ele resolveu que estava na hora de atacar os Estados Unidos. E aí vai acontecer uma das movimentações militares mais interessantes da Segunda Guerra, que foi o ataque à base militar de Pearl Harbor. O ataque à base militar de Pearl Harbor ele é interessante porque, ao mesmo tempo que ele representava o interesse dos japoneses no Oceano Pacífico, ele também representou um ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Nada vai ficar da mesma forma após a entrada dos Estados Unidos no conflito. Após o ataque à base de Pearl Harbor, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. E rapidamente a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos em solidariedade aos japoneses. E aí foi o caos, porque nós estaremos nesse momento vendo a consolidação dos dois grandes grupos militares. De um lado nós temos o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado nós vamos ver um alinhamento de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Interessante ver que o que une, né, a base aliada não é uma questão ideológica, mas sim um inimigo comum, a necessidade de enfrentamento do eixo. E aí o que vai acontecer? Esse processo é um processo que vai trazer uma nova dinâmica para o contexto da Segunda Guerra, mas também traz uma nova dinâmica para o continente americano. Porque é nesse momento que os Estados Unidos vão intensificar sua aproximação com a América Latina. Nós vamos ver que em janeiro de 1942, inclusive, vai haver uma conferência na cidade do Rio de Janeiro com algumas figuras políticas importantes dos Estados Unidos e dirigentes e políticos do Chile, Uruguai e do Brasil e de outros lugares da América do Sul. E os Estados Unidos conseguiram fazer com que todos esses países rompessem suas relações diplomáticas com os eixos, com os países do eixo, sobretudo com a Alemanha nazista. Esse processo é um processo muito interessante porque ele incluiu, inclusive, algumas vantagens financeiras. Então, alguns empréstimos feitos com juros vantajosos, muita pressão. E nesse momento, então, a América Latina passa a ser, a América do Sul, sobretudo, passa a ser uma região onde os Estados Unidos vão ter uma preponderância ideológica e econômica muito grande.
E essa aproximação, ela não se dá apenas com esse alinhamento ideológico estratégico. Nós vamos ver, por exemplo, que o Brasil vai ajudar os Estados Unidos na Segunda Guerra, vai entrar ao lado das tropas aliadas na Segunda Guerra, chegando inclusive a mandar mais de 20 mil soldados para lutar, sobretudo contra as forças fascistas da Itália. Mas um ponto importante que eu acho que junta tudo isso e que muitas vezes a gente estuda de forma separada e fica um pouco confuso, é que essa aproximação, ela se dá tanto no campo institucional e militar, ou seja, os estados decidem, entram em guerra, como também numa aproximação que tem a ver com a cultura, com as pessoas, com o reconhecimento de que é ser americano, essa ideia de que Europa é Europa e América é América. Como que isso vai acontecer? Através da política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança, ela tem aquela ideia da aproximação cultural entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. E aqui no Brasil, por exemplo, na década de 40, em meio a esse contexto de guerra, nós teremos a vinda do Walt Disney, que foi muito significativa e emblemática, pois ele vai construir, por exemplo, um personagem chamado Zé Carioca. O Zé Carioca, ele vai ter ali, inclusive, se você também quiser um vídeo sobre esse assunto, que ele é muito legal, a gente também pode fazer, deixa um comentário aqui embaixo, porque o Zé Carioca, ele o estereótipo do brasileiro que a gente questiona até onde o brasileiro é assim, ou até onde ele começou a se imaginar dessa forma, muito influenciado até mesmo por essas questões, o malandro, que ele dá um jeitinho pra tudo. Então o Zé Carioca, ele tem muito daquela ideia do jeitinho brasileiro, da malandragem, e essa ideia do Walt Disney, ela é importante porque nós estamos vendo o reconhecimento da cultura brasileira, ou da pseudocultura brasileira, do que se entendia como cultura brasileira, no mercado norte-americano, quando na verdade eles estão criando formas de colonizar culturalmente países como o Brasil, e dessa forma dando sentido à guerra. E existia uma série de slogans, yes, a América em guerra, tem aqui as Américas em guerra, como se nós estivéssemos dentro de um continente unido em interesses comuns e como se essa guerra fizesse efetivamente um sentido para países como o Brasil. Resultado, lutamos nessa guerra e entramos em um processo extremamente problemático político interno, pois ao mesmo tempo que lutamos pelas democracias liberais na Europa, ao lado das democracias liberais, tínhamos um regime autoritário no Brasil liderado por Getúlio Vargas. Essa questão da presença dos Estados Unidos e da América Latina na Segunda Guerra Mundial é muito cobrada, é um tema muito interessante, como vocês podem ver, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, Deixa aquele joinha. Se ainda não conhecia o canal, bem-vindo, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, vai ter sempre um vídeo novo para você. Um beijo!